Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o que nós chamamos de milagre, eles chamam de sorte. Jesus cuida de todo. Senhor, abençoa esse nosso dia. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Nós te agradecemos por mais um dia de vida, pelas oportunidades, pelo alimento e por tudo aquilo que você tem feito, que nós temos discernimento e tudo aquilo que nós não temos. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos. É curioso como o mesmo fato, dependendo da crença da pessoa, ela pode interpretar de forma diferente. Então, muitas vezes, para quem tem orado para que algo aconteça, ele entende que aquilo foi uma resposta de Deus. Mas, porém, para todas as outras pessoas que não viram você orando, ou muitas vezes você clamando, ou não sabem a fé que você tem, elas olham para a sua vida e acham que simplesmente foi sorte, que foi um ato do acaso, que simplesmente você estava na hora certa e no lugar certo, e aquilo acabou acontecendo para você. E muitas vezes a gente define as pessoas como uma pessoa ser sortuda ou uma pessoa ser azarada. Mas na verdade, não existe sorte ou azar. Em todas as circunstâncias, é Deus agindo de alguma forma. Tudo que Deus faz é para que a gente consiga atingir o nosso propósito. Porém, muitas coisas acontecem com diversas pessoas, mesmo quando parece que elas não merecem aquilo. Porque, na verdade, dentro do propósito dela, estava para aquilo ser acontecido. O problema é que ela não vai destinar aquilo que aconteceu da forma que Deus gostaria. E isso, de certa forma, no fim, vai acabar trazendo algum prejuízo para essa pessoa. Porque muitas vezes quando a gente recebe um poder ou recebe alguma coisa, se a gente não tem a responsabilidade, aquilo que a gente recebe acaba se perdendo. Por isso que a gente vê que muitas vezes a pessoa recebe uma herança de uma família e no fim ainda acaba mais pobre do que estava. Porque ela simplesmente não foi ela que conquistou, ela não soube como administrar aquilo, ela simplesmente foi gastando e uma hora acaba, né? Tudo é assim na nossa vida. Tudo que a gente não repõe, simplesmente consome, acaba. Eu posso encontrar uma plantação que não fui eu que plantei. Posso colher tudo que tem nela, mas depois que eu colher, acabou, é só aquela vez. Então é curioso quando a gente para e começa a entender um pouco melhor sobre isso. Lá em Eclesiástico 3,17 está escrito assim: fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. Percebe que quando Deus diz que há um tempo para todo propósito, ele cita o justo e o ímpio, ou quem acredita e quem não acredita. Todos nós estamos dentro de um propósito, mesmo que assim você não o sinta, mesmo que assim você não tenha entendimento, mesmo que assim você não acredite em Jesus, você continua fazendo parte desse propósito. Você nega o Criador, mas o Criador não negou você. E nós temos uma crença, muitas vezes equivocada, do que é a vontade de Deus. E a Bíblia ela é recheada de exemplos disso, das pessoas querendo definir qual é a vontade de Deus e o que Deus espera, pelo simples fato deles pegarem trechos da Bíblia e querer impor. A gente olha sempre um impasse muito grande entre Paulo e Pedro sobre circuncidar as pessoas ou não, sobre continuar seguindo toda a tradição judaica ou não, porque Jesus tinha dito, olha, certas coisas nós precisamos aperfeiçoar. Desse jeito é simplesmente uma regra, desse jeito não está certo. E a gente olha a história de Cornélios, que está lá em Atos, mais ou menos 10, 11, que era um centurião romano. Para a gente entender o que era um centurião, ele cuidava de 1000 soldados da tropa. Dentro da escala romana era o 6º posto de destaque que eles distribuíam. Só que, qual era o problema de Cornélios? Cornélios acreditava em Deus, ele orava para Deus, ele e toda a sua família. Porém, ele era romano, não circuncidado. Legal, então nós temos uma pessoa que acredita em Deus, porém dentro dos padrões daquela época, do que estava escrito, ele não teria sido salvo e nem seria digno da mensagem de Deus, ele era tratado como um gentil. E aí, Deus, através de um anjo, se revela a ele e diz assim, olha, tem um Pedro, que ele está na casa de Pedro, o curtidor de couro, e eu preciso que você vá lá chamar ele para vir aqui. E nesse mesmo instante, Deus toca Pedro através de um sonho
E ele começa a mostrar nesse sonho animais que eles consideravam impuros. E Deus diz para ele no sonho, ó, você vai matar esses animais e vai comer. Aí Pedro fala, eu jamais comeria esses tipos de animais porque eles são impuros, né? A nossa lei não permite. E aí Deus diz para ele assim, por que você trata como impuro aquilo que Deus purificou? O que ele quis dizer com isso? Que quem define o que é puro ou não, não é ele, não é a letra mata, né? Mas o Espírito ele vivifica. Então, nesse instante, Cornélio manda buscar Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele conta, né, por que a razão dos dois estarem lá. Um conta que recebeu o anjo, o outro conta que teve um sonho. E a partir do instante que eles começam a conversar e a falar, e eles estão reunidos falando de Deus, o Espírito Santo desce naquele lugar. E isso deixa Pedro sem reação, porque na cabeça dele, na crença dele, no que ele acreditava e não em quem Deus acreditava, o Espírito Santo só iria descer em quem fosse circuncidado. E o Espírito Santo desceu num gentil. Desceu numa pessoa que teoricamente seria as excluídas da religião deles. Ele falou, rapaz, como que pode isso? Percebe como que às vezes a ignorância está em nós e não em Deus? A gente diminui o poder de Deus para tentar cumprir uma regra, achando que a regra é mais importante que Deus. A maior regra de todas é o amor. Se aquelas pessoas oravam para Deus e Deus tinha aceitado, o que Pedro queria definir se era ou não era? E quantos pastores e quantas pessoas não ficam tocando o dedo na cara de todo mundo, querendo definir quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, tirando a autoridade de Deus. Muitas vezes usam o nome de Jesus de forma leviana. Sabe, eu olho a Bíblia cada vez mais e percebo que o amor, ele está acima de tudo. Deus, ele não quer que ninguém se perca. Depois disso, Pedro lembrou, olha, João Batista dizia, eu batizo com água, mas eles vão ser batizados no Espírito. Olha que coisa curiosa, Deus na palavra já tinha revelado o que iria acontecer. Porém, se você não lê a palavra, como que você pode entender o que acontece? A maior parte dos pregadores pregam sempre as mesmas coisas, porque os cursos ensinam sempre as mesmas coisas. Ele abre um vídeo no YouTube, vê uma palestra, vê alguma coisa, vai traduzir um pouco melhor, achar um tema um pouco melhor e vai colocar com uma roupagem nova, como se fosse uma novidade. E aí você sente, se comove e fica sempre naquelas mensagens. Aquele Deus religioso. Aquele Deus que você ouve palestras e palestras e a sua vida não muda. Você continua no pecado. Você continua não entendendo qual é o problema. Você continua não conseguindo trazer Deus. Continua comprando essa ideia do preconceito, de julgar o outro. A condenação que você traz para a tua vida é a condenação que você condena o outro. O julgamento que você traz para a tua vida é o julgamento que você faz na vida do outro. Como que você quer se dizer em paz? Como que você quer se dizer digno se você não consegue perceber que Deus leva muito em consideração o amor? Ficar empurrando a palavra de Deus sobre as pessoas. Eu ligo às vezes no YouTube, tem um debate que mulher não pode ser pastora, porque pastora não está escrito e pastora não sei o quê. Eu, Gabriel, tive o privilégio de ser, durante a minha caminhada, aconselhado por uma pastora que edificou muito a minha vida, com conhecimento, me ensinou a cantar, me ensinou diversas coisas, no momento que eu não tinha sabedoria nem entendimento. E essa mesma mulher na igreja rejeita. Ah não, mas ela não poderia ensinar, não poderia... Para mim, ela foi Jesus na minha vida. E aí? E aí? O que é mais importante? O que está escrito ou o bem que nós estamos fazendo pelas pessoas? Parece aquela velha discussão do sábado. Ah, mas você está curando no sábado e nós devemos guardar o sábado. Cara, você fez o bem para alguém e o bem se tornou mal porque algo que está escrito não pode ser... Não é muito estranho? Você percebe essa imposição, esse querer que tudo sempre fique do mesmo jeito, de forma que o poder nunca saia de ninguém, sempre esteja com os mesmos. É sempre a mesma conversa, é sempre o mesmo preconceito. Sabe, você quer igualdade, nós seremos iguais. Mas divide a responsabilidade. Se eu tenho tentado ajudar as pessoas a chegar mais perto de Deus, e você também tem, e outro também tem, a minha formação pouco importa. Deus, ele vai me aceitar pelo meu coração, não é pelo meu estudo.
Se eu leio a palavra de Deus todos os dias, não é por obrigação. Eu não recebo dinheiro, não recebo dízimo. Minha vida, ela depende disso. Ela depende. Porque eu sinto necessidade, é como a fome. Ninguém pode escolher se vai comer ou não. Quem não come, morre. E eu não vou deixar mais a minha alma morrer, eu não vou deixar mais o meu espírito se enfraquecer. Eu não vou mais ficar olhando e entrando em discussões do que é certo e do que é errado. Eu prego a palavra. Eu ensino as pessoas a orarem, a clamarem a Deus, a se reconciliarem com Deus, a se perdoarem, a se amarem, a se sentirem melhores, a negarem o mal, a quererem a salvação. O resto, a transformação, a conversão, o que vai ser depois, é da pessoa com Deus. Ninguém vive na presença de Deus e continua o mesmo. E eu quero condenar e dizer como as pessoas vão começar e terminar a vida. O cara que é ladrão no último dia, no último momento, quando estava para ser morto, encontrou Jesus e encontrou sua salvação no último momento. E Deus diz na palavra, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas nós não pregamos em seu nome. E Jesus diz, olha, eu não te conheço, servo mau, rapa fora daqui. Percebe que não é o que a gente faz, é o amor que a gente deposita. A gente olha a oração de novo, eu sempre cito e me arrepia demais, do publicano e do fariseu. O fariseu só sabe falar o que ele faz, como ele é grande pelas coisas que os outros veem. O publicano não, ele sabe que o que ele faz é medíocre e que sem Deus na vida dele ele nunca vai ser nada. Se a gente não tiver essa mentalidade que nós temos necessidade, que nós temos que ter Deus na nossa vida, que nós temos que buscar, que nós temos que fazer, não ficar empurrando palavras, não ficar empurrando versículos. Eu aconselho muitas... o que eu acho mais bonito é que Deus, ele coloca sempre pegadas no caminho e a gente vem seguindo até encontrar Ele. A nossa curiosidade, o nosso querer mais. Eu comecei a gravar esses áudios como um anseio que eu tinha, e quando eu percebo que a pessoa caiu aqui de repente dentro desse canal por causa de um versículo, por causa de uma postagem, e ela faz meses que elas têm ouvido isso, e ela diz, olha, minha vida tem mudado, meu olhar tem mudado, meu coração tem mudado, eu tenho me sentido em paz. Percebe, tá me arrepiando de novo, mas como uma atitude simples, feita de amor, sem julgamento. Eu sei que muitas pessoas ouvem e nem entendem, mas gostam. Para mim, o importante é o que você vai fazer depois de ouvir essa mensagem. Se você vai sair para sua vida e valorizar as coisas que você tem, isso é o cúmulo da perfeição, saber o valor de tudo que se tem. E tem uma passagem, eu aconselho para vocês uma coisa, que é um livro muito pequenininho, se eu não me engano tem 12 capítulos, mas é uma leitura super rápida, super agradável. É pegar o livro de Eclesiastes e ler ele inteiro. Ele é de uma sabedoria tão grande, porque ele fala sobre o trabalho, ele fala sobre a família, fala sobre a sorte, fala sobre todas as coisas. E essa mentalidade que tudo acontece com o justo e com o ímpio, ela é recheada dentro dele, ele discerne muito bem sobre isso. E tem um versículo em especial que ele vai de encontro ao que a gente conversou hoje, sobre para nós ser milagres, para eles serem sorte, pela falta do conhecimento e de dar honra e a glória ao Senhor. Ela diz assim, todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Percebe que muitas vezes a gente pensa que por ser cristão, que por estar orando, nada de mal vai nos acontecer. A diferença é que vai acontecer, está escrito, vai acontecer a mesma coisa com todos. A diferença é a forma que você passa pelo que acontece. É a forma. Uns vão passar gritando, descabelando, chorando, travado,
com medo, outros vão passar lutando, de cabeça erguida, conduzindo, enfrentando, louvando, e vão passar. E não importa o que aconteça, eles vão passar, eles vão lutar até o fim, vão lutar até alcançar o céu, eles não vão negar a Deus, eles não vão reclamar, eles vão sempre seguir em frente. Essa é a diferença. O milagre somos nós. A sorte é para quem não entende Deus. Amém? Um bom dia, que o Senhor abençoe e toque cada um de vocês. Continuem firme na caminhada. Vamos todos juntos rumo ao céu e que Deus abençoe.